Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A FHI 11, vale a pena? Venha saber. Pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 94,77. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, 12,56%, e atualmente esse fundo está sendo negociado ali no seu PVP, no seu valor justo, a 1,01. Isso significa que, teoricamente, ele está 1% mais caro do que ele vale. Esse é um fundo que tem uma liquidez mediana, negociando na casa de 560 mil por dia, e ele vem de uma variação positiva de quase 16% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? A gente observa que esse fundo ele costuma negociar bem próximo do seu VP, e mesmo com toda a dificuldade que os fundos de papel vêm enfrentando, esse fundo ele vem conseguindo ter uma boa negociação no mercado. Então ele veio ao mercado, ele tem pouco tempo de mercado, em 2021. Então quando ele surge no mercado, ele teve as suas cotas ser negociadas a R$ 95, até beliscou R$ 90, mas, entre aspas, rapidamente o fundo teve uma apreciação, voltando ao seu VP, isso já durante os idos de 2022, e até ser negociado próximo de 105. Passado esse momento, o mercado de fundos de papel caiu e esse fundo também caiu. Então ele chegou a ser negociado ali na casa de 95, 92,50, isso já em 2023, e o fundo veio numa boa recuperação, meio que lateralizado, mas com boa recuperação, sendo negociado na faixa de R$ 97, até beliscando os R$ 100. Mas, no final do ano de 2024 e início do ano de 2025, entre dezembro e janeiro, ocorreu uma queda muito grande no mercado, com esse fundo não foi diferente. E esse fundo aqui abriu uma oportunidade única, ímpar, né? Não é comum, mas esse fundo chegou a ser negociado a R$ 82. Então, quem conseguiu se posicionar nesse fundo a esses patamares aqui, ó, teve um ótimo ponto de entrada no fundo. Passado esse momento aqui, o fundo rapidamente se recuperou, ele voltou a patamares ali de R$ 90, mais ou menos, e desde essa queda que ele teve, o fundo vem numa ótima apreciação. Nas últimas semanas aqui, o fundo voltou a ser negociado a patamares de R$ 95. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e ele é de títulos e valores imobiliários, ou seja, esse é um fundo de papel por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, mas não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo conta com mais de 37 mil cotistas e mais de 4.500.000 cotas emitidas. É um fundo que atualmente está valendo R$ 94 e ele tem um valor de mercado de 428 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1,01. Lá dentro do relatório gerencial nós vamos ver sobre as capacidades de entrega desse fundo, se ele consegue manter mais ou menos esse patamar de distribuição. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e é um fundo que, como ele não está muito depreciado, como a gente vê em outros fundos no mercado, esse fundo vem conseguindo bater até o CDI, o que é algo difícil nesse atual momento, né? Então o que a gente observa? Atualmente esse fundo vem com a rentabilidade de 73%. O CDI bruto do período é 61%. Então, se a gente grossar para esse CDI, desconto do imposto de renda, ele já cai para baixo de 60%, né? 50 e poucos por cento. Então, o fundo vem superando com tranquilidade o CDI. A inflação do período é 29%, o IFIX 26%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 65%. Então, o fundo vem conseguindo aí bater todos esses benchmarks, o que eu vejo de forma assim, bem positiva. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo. E a gente vê que atualmente o fundo está entregando algo na casa ali, ó, de 0,9 até 1,2, algo mais ou menos na casa de 1%, né? E que em alguns momentos em que a inflação estava mais disparada, esse fundo chegou a entregar um dividend yield com mais de 1,20, 1,30. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo vem lateralizado, entregando dividendos na casa de 90 centavos e atualmente ele está mais ou menos nessa casa de R$ 1. A gente vê que os últimos dividendos ali, ó, desde janeiro desse ano corrente de 2025, ó, 95 centavos, 97, 98, 99, ó, 1, 1,1, 1,9, excepcionalmente, né, fechamento de semestre, provavelmente, 1,1, 1,1, 1,1. No dia 14 do 10, o fundo pagou no dia 21 do 10 essa quantia de R$ 1,01.
Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, provavelmente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo ali de novembro para ser pago lá no finalzinho de novembro, né? Pelo que eu vi do relatório gerencial, eu acho que a gestão tem capacidade de manter esse R$1 e, se quiser, até aumentar. E no fechamento de semestre, pode ser, novamente, que venha uma distribuição extraordinária dessa faixa de 1,10, 1,15. E dentro do relatório gerencial eu falo um pouco mais porque que eu acho que isso pode acontecer. Aguardemos, né, para ver se isso vai ser mantido, mas no mínimo esse patamar de R$1, eu acho que o fundo tem capacidade de manter essa distribuição. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, muinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, ela te ajuda a organizar seus ativos. Então, adquira a planilha porque você apoia também o nosso canal. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade. Adquirindo os e-books, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que são membros do canal. Saibam vocês membros que vocês literalmente aí carregam o canal nas costas. Todo o apoio dos membros aí é muito bem-vindo, né? Então obrigado Enéas, Wesley, o Leonardo. Saibam todos vocês que são membros, vocês que já foram membros, renova o clube de membros, vocês são importantíssimos para o canal. Então muito, muito obrigado aí por todo o apoio. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial. Aqui já vai um grande ponto positivo da gestora, eles estão conseguindo manter o relatório bem atualizado. Aqui ele traz algumas informações de destaque do fundo, a taxa cobrada de 1%, o fundo não tem taxa de performance, muito positivo. Ele fez 5 ofertas com custo zero para o cotista. Não é que a gestora pagou as últimas subscrições, tá? Foram os gestores com dinheiro do próprio bolso que pagaram, então realmente... Que querendo ou não, quando um fundo paga os custos de uma emissão, é o cotista que acaba pagando indiretamente, tá? Então aqui realmente não foi pago pelo fundo, e sim pelos gestores do bolso deles. Eles não vão fazer emissões abaixo do VP, então são alguns pontos muito positivos aí do fundo, né? Aqui a gente vê as taxas, né? Quanto que o fundo estava sendo negociado, ele cobra 1% de taxa, não tem performance, fundo que vale ali 428 milhões, então alguns pontos positivos a respeito do fundo. Aqui é a forma de você ter contato com a gestora, o e-mail, o telefone, site. Se você quiser ali ter acesso para newsletter, né, ou chegar informações para vocês, a planilha de fundamento do fundo. Então é uma gestora que eu gosto bastante da forma como ela se comunica e como ela traz informações ao mercado aí. Eles trazem a cada 2 meses relatório gerencial em vídeo, né, a cada 2 meses. Então basta ir lá no canal do YouTube, você consegue ter acesso a essas informações. E aqui ele chega no resultado recente. Então o fundo teve um resultado de R$1,10 e distribuiu apenas R$1,01. Com isso, ele melhorou as suas reservas de 41 centavos para 50 centavos. É por isso que eu acho que o fundo vai conseguir manter o patamar de distribuição, tá? E que, esporadicamente, pode ser que haja uma nova distribuição extraordinária, como ele realizou lá no fechamento do mês, né? O fundo tem um total de reservas, tá? De 75 centavos, sendo que está no caixa 50 centavos e 25 centavos é de resultado acruado. Então esse aqui precisa transitar no caixa para que ele possa distribuir. Então esse aumento da reserva do fundo eu vejo bastante positivo, que esse aqui pode ajudar a amenizar momentos que as distribuições, caso elas venham ficar menores, né? Então dá para linearizar e não ter tanta redução nas distribuições, né? E aqui ele fala um pouco sobre o resultado. O que ele teve de resultado, o que ele distribuiu, a oscilação na cota patrimonial, o que esses rendimentos trazem de resultado. Aqui ele traz as movimentações. Essa parte aqui eu vou pular.
Mas eu sugiro que, se você gostou do fundo ou tiver interesse no fundo, leia, né, para você entender mais ou menos o racional por trás das compras ou vendas que foram realizadas. Eu não vou deixar aqui um por um desses ativos, mas lá à frente do relatório vai ter um resuminho das compras e vendas realizadas. Aí eu falo um pouco melhor lá de forma resumida. Aqui é o resto das movimentações que ele fez durante o mês e tem todo um racional por trás de cada uma dessas posições que ele fez. Então, eu sugiro que você pause o vídeo nessa parte. O fundo está indo para 5 anos aí de existência. A rentabilidade do fundo líquida é de quase 80%. O CDI bruto é de 68%. Eu gostaria que os fundos passassem a trazer o CDI líquido também, tá? Porque aí vocês iriam ver o quanto que isso aqui dá de diferença. Aqui você tem que descontar no mínimo 15% de imposto de renda. Então isso aqui vai cair para algo até abaixo de 60%. Então o fundo vem superando até o CDI, que é algo complicado. Ele supera também IPCA mais 6, que é algo difícil de se bater, e supera o IFIX com muita folga aí, 3 vezes mais a rentabilidade do IFIX. Então, para mim, o fundo vem tendo um ótimo resultado. Lógico que tem opinião pessoal aqui, né? Mas já até antecipo, que eu vou comentar daqui a pouco mais sobre isso. Para mim, esse é um dos melhores fundos do mercado, ele tem um ótimo resultado. Então, aqui eles falam 2 CRIs que ele conseguiu vender aí e trouxeram um ótimo resultado para o fundo, uma ótima TIR. Os fundos tiveram um resultado ali de 18,5%, 20% de resultado, tá? Eram ativos que ele comprou e acabou vendendo de forma antecipada. Então, isso aqui trouxe um ótimo resultado para o fundo, essa situação do fundo, às vezes, fazer giros, né, e conseguir destravar valor. Isso é um ponto até interessante do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira? Considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que esse é um fundo, ele é um bom fundo? Você acha que ele entrega um bom resultado? Então cuidado, tá? Não necessariamente, às vezes, um fundo que entrega um bom rendimento alto, né, significa que ele seja um fundo bom ou ruim. Isso não necessariamente significa que um fundo é bom, tá? Então esse é um fundo, para mim, que ele entrega um ótimo resultado, principalmente, comparativamente, com o risco-retorno que esse fundo carrega. Então é um fundo diversificado, é um fundo que tem até que uma liquidez aceitável, a liquidez dele poderia melhorar um pouco mais, né? É um fundo que atualmente está no seu preço justo, já não tem mais tanto upside assim, mas geralmente fundos bons, de qualidade, dificilmente você vai ter grandes oportunidades. Então você vê isso com os fundos da Quineia, você vê isso também com os fundos da antiga CSHG, então você vê fundos bons, dificilmente você acha janelas com grande oportunidade para comprar esses fundos contados, né? Enfim, tenho esse fundo, outro ponto, né? Toda vez que eu falo a respeito de algum ativo, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Então esse é um fundo que faz parte da carteira do canal, faz parte da minha carteira privada, e o fato de eu ter esse ativo, né, não significa que ele seja bom ou ruim, ou que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Esse é um fundo que ele tem uma carteira bem diversificada, não tem concentração. Para mim, é uma das melhores gestoras, se não a melhor gestora atualmente na minha concepção. Lógico que é uma gestora pequena, em termos de número de tamanho do seu ativo, né, do seu fundo. Mas tem pouco tempo como esse fundo imobiliário é listado, né? Mas eu acredito que no mercado de melhoria esse fundo tem tudo para crescer muito no nosso mercado. Eu espero que ele consiga crescer, que ele tenha condição de ter uma liquidez melhor, que ele aumente o número de cotistas e que é um fundo que evolua bastante. Eu torço para esse cenário porque acho que esse fundo tem tudo para continuar entregando esse ótimo resultado que ele vem entregando. Então, em resumo, para mim é um ótimo fundo, mas aí, novamente eu reforço, né? Não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18 mil e eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nesse patamar aí dos 20 mil inscritos. O nosso canal está presente em outras plataformas, vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente volta ao relatório gerencial, e aqui a gente já chega na DRE, né, demonstrativo de resultado de exercício,
E a gente vê o que o fundo vem tendo de resultado, o que ele vem distribuindo, o que ele tem de resultado acumulado, né? E eu vou calcular para vocês, como eu sempre calculo, na prática, o que as despesas do fundo representam aí frente às receitas. Eu falei vários pontos positivos, até agora não falei nada demais do relatório, e aqui está o único ponto que eu acho que a gestão poderia melhorar, é esse ponto aqui, ó, de que eles fizessem um destrinchamento das despesas. Ele tem os 3 últimos meses é aceitável, os últimos 6 meses, o ano 2025. Eu acho que seria interessante se ele tivesse os últimos 12 meses, não só o ano atual, né? Ao invés de ter os últimos 6 meses, se ele tivesse os últimos 12 meses, eu acho que seria melhor. E que as despesas, ele fizesse um destrinchamento. Por quê? Acredito eu, ó, que esses 3,5 milhões aqui não deve ir tudo para o bolso da gestão. Eu acho que parte disso aqui vai para outras despesas, né? Mas como eles não fazem um destrinchamento aqui, nós vamos calcular na prática, então, o que as despesas representam frente às receitas. Vamos ver o que esses 3,5 milhões representam frente ao total que o fundo receitou. Então, na prática aqui, ó, 3.449.000, esse valor aqui vezes 100, dividido por 46.450. Então, o que a gente observa? Que as taxas ali estão na casa de 7,42%. Então, até 10% eu acho uma taxa totalmente aceitável, e esse fundo costuma ter uma taxa até menor do que os seus pares. Então é um fundo seguro com taxas bem acessíveis também, eu vejo de forma muito positiva. Ele traz um histórico do que o fundo teve de resultado e foi distribuindo aí, né? E o que isso representava de dividendo. Lá em novembro do ano passado, a cotação estava a R$ 94,00 e o dividendo que ele entregou ali de 93 centavos dava quase 1% de dividend yield. Então, em momentos que sua cotação estava a R$ 88,00, ele entregou 97 centavos de dividendos, isso ali deu quase 1,10 e assim por diante. Então, esse fundo, infelizmente, veio perdendo um pouco do seu número de cotistas, saindo de quase 41 mil para atualmente 37.800. É uma pena, né? Mas acho que futuramente esse fundo vai pegar tração e aumentar o número de cotistas novamente. A cota patrimonial oscila, isso aqui também é normal, né? Ela vem meio que de lado recentemente. Volume cota mercado, o volume de negociação também está lateralizado, e aqui a gente chega na composição do portfólio. Então a gente vê que, teoricamente, a maior posição do fundo é esse CRI direcional aqui, com 4% da carteira. Ele faz todo o destrinchamento de todos os ativos que ele possui, ele é amplamente pulverizado, ó. Então são várias páginas aí com vários devedores, mas aqui é um ponto positivo, e eu acho que isso aqui, todas as gestoras deveriam trazer isso aqui, seja um fundo de tijolo ou de papel. Você trazer o seu maior inquilino no fundo de tijolo, ou o seu maior devedor no fundo de dívida, sabe? Os maiores devedores. Então, lá a gente viu que o maior devedor é um CRI de 4%. Contudo, ele tem tantas tranches do Grupo Mateus que, no total, o Grupo Mateus representa ali 6,56%. Poxa, é raro você ver um fundo, ainda mais esse aqui, que não é tão grande assim no mercado, tá? Um fundo de 500 milhões, 400 e poucos milhões, não é um fundo tão grande assim. Então, é raro você ver um fundo desse porte tão pulverizado, sabe? Isso para mim é algo extremamente positivo aí que o fundo possui. A gente vê que ele tem os principais devedores, os percentuais, eu vejo isso aqui de forma muito, muito positiva, sabe? Continuando aqui no relatório, aquilo que eu falei para vocês, atualmente o fundo tem ali, ó, 65% dos seus CRIs a IPCA mais 8 em média, IPCA mais 8, só que por causa da marcação mercado está ali a IPCA mais 10. Ele tem 1,7%, a taxa pré de 16%, ele tem ali mais 26%, é uma taxa de CDI mais 3%, e ele tem ali em caixa 6% do seu portfólio. O que eu falei para vocês sobre o resumo, né, das compras e vendas, então aqui, ó, ele vendeu 10 milhões de um ativo, vendeu mais 12 milhões de um ativo, e isso trouxe aquele valor que ele conseguiu destravar lá. E ele comprou diversos outros ativos, né? Comprou 5 milhões desse CRI, mais 5 milhões, mais 2 milhões, 17 milhões. Então o fundo tinha até um caixa um pouco maior do que o que ele fez de venda. Ele recebeu 22 milhões, ó, e só aqui nesses três aqui dá mais de 27 milhões. Então, 27, 30. Então, nesse mês ele fez mais compras e menos vendas. Até porque ele ainda tem bastante caixa aí no alocado aí. Continuando aqui, ele mostra um pouco das aquisições que ele fez, os tipos de garantia, etc. Mas aqui também é só um resumo. A gente vê as alocações que a gente viu lá em cima. No quesito de taxas, né, aqui em forma de gráficos, que a gente já viu lá em cima, o fundo hoje está 93%, quase 94% alocado, e ele tem ali 6% em caixa. Os tipos de risco dos seus devedores, né, dos CRIs, então ele tem risco contratual, 44%,
Pulverizado, acredito eu que seja 25 e corporativo 30. Se for realmente dessa forma, né? Aqui vai mais uma crítica, entre aspas. O ideal seria que esses níveis de cores aqui fossem um pouco diferentes para que não ficasse a menor dúvida entre esse e esse. Se for na sequência, seria esse aqui mesmo, né? Mas, enfim. O próprio fundo classifica os seus devedores como sendo high grade, de baixíssimo risco, 67%, e que ele considera ser de alto risco, 32%. Mas aqui esse high yield que o fundo, a gestora considera, tá? É longe de ser aquele high yield de multipropriedade, de loteamento, é longe disso. Então, eu mostrei já em vídeos anteriores sobre o FHI o que a gestora considera sendo high yield. Tá? Desse vídeo aqui, provavelmente eu nem vou comentar sobre isso. Mas qualquer coisa, quando chegar lá, eu falo um pouquinho como vocês podem buscar essa informação no relatório gerencial. Aqui ele mostra os seus inquilinos também por segmentos, né? Os seus devedores, né? Os CRIs. Então tem CRI ali do varejo, corporação, shopping, lajes, logístico, varejo, energia, home equity e loteamento, provavelmente setores mais arriscados, transporte, óleo e gás, agronegócio e hospital. Então você vai ver que não tem multipropriedade ali, nem... Então isso é um ponto aí bem positivo aí. As securitizadoras, ele tem diversas securitizadoras e também tem classes distintas desses CRIs, né? Única, sênior, mezanine, etc. Aqui chega nas operações propriamente ditas. E ele aqui já diz mais ou menos se essa operação é de high grade ou high yield. Ou high grade, grade. Então, quando chegar numa de high yield, separa e leia, ó, high yield. Então, isso aqui é uma operação high yield, mas olha essa operação high yield. É uma operação que tem alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária, fiança, fundo. E aqui, se você clicar aqui, você vai ver com mais detalhes. Pode ver que não estão todas as informações aqui. Então, eu sugiro que se você gostou do fundo, principalmente essa parte final do relatório, veja aí os devedores que o fundo possui, veja essas dívidas, né, para você tentar entender minimamente em que você está colocando seu dinheiro a risco. Então, para mim, é um fundo de altíssima qualidade, tá? Um fundo excelente e é um fundo que, mesmo que ele considere ser de alto risco, não é, comparativamente ao que a gente tem no mercado, tá? Não é de alto risco. Para mim, isso aqui seria até um middle risk, comparativamente com o que a gente vê no mercado. Então, para mim, é um fundo extremamente seguro, bom, entrega um ótimo rendimento frente ao risco-retorno que esse fundo carrega e, mesmo que algo possa trazer resultado negativo para o fundo aí, dificilmente aí ele teria algo gravíssimo, porque as garantias que ele tem por trás aí são garantias muito sólidas, na minha humilde opinião. Enfim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário são somente essas informações, o AFHI11, né? E eu gostaria, né, de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere também se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit.